De volta para a parte 2 do nosso conteúdo, dando sequência na playlist sobre dinâmica climática e tipos de vídeos. E estou aqui para dar continuidade, né? Os elementos climáticos que a gente estava vendo na última aula. Então, falei sobre a temperatura, falei sobre a latitude, sobre as camadas da atmosfera, falei sobre... Maria, falei muita coisa, né? A diferença entre tempo e clima, a influência do tempo, né? Falei bastante coisa mesmo. Agora, ficou faltando uma coisa eu falar no vídeo passado. A videoaula é extremamente importante para você lembrar do que o professor falou, mas também não substitui ler o material e principalmente fazer as atividades, que é fundamental, tá bom? Outra coisa também que eu acabei não falando no outro vídeo é o seguinte: esse conteúdo é de suma importância para quem vai fazer o Enem, não apenas para quem vai fazer a prova no final do bimestre, ok? Então vamos dar continuidade, eu vou tentar levar no máximo 15 minutos esse vídeo para que ele não fique muito cansativo. Então vamos lá, olho nos slides, ok? Vamos lá, pessoal, agora nós vamos falar de maritimidade e continentalidade. Coloquei aqui um pequeno embasamento teórico, né, do Torres e do Machado, para a gente poder entender um pouquinho sobre a maritimidade e a continentalidade. Então vamos dar uma analisada nesse embasamento teórico, depois a gente vai para o contexto de maritimidade e continentalidade. As regiões próximas aos grandes corpos hídricos apresentam temperaturas mais regulares em razão do efeito amenizador das brisas e das correntes marítimas, e principalmente da propriedade que tem a água de manter o calor absorvido por mais tempo e misturá-la às maiores profundidades que o solo. De acordo com Troppmeier, 2004, no continente, a partir de determinada profundidade, aproximadamente 1,5 metros, a temperatura mantém-se constante, ou seja, o solo tem uma capacidade menor de transportar calor. A temperatura também oscila em virtude da diferença de calor específico entre os corpos de água e a terra, redundando na influência da maritimidade e da continentalidade. O que eu consigo entender desses dois textos que foram colocados aqui no slide, pessoal? Olha só, a água ela tem uma propriedade de absorver a radiação. À medida que ela absorve a radiação, ela segura o calor mais próximo da superfície por mais tempo. Então, isso é muito observado nas regiões litorâneas, onde tem mar e onde tem oceano. Já as regiões continentais não têm essa propriedade. A areia e as rochas absorvem com muita rapidez, mas também perdem a radiação com muita rapidez. Isso é o básico da maritimidade e da continentalidade. Então, vamos observar aqui, eu tenho algumas imagens, né? Então, maritimidade, menor variação térmica, continentalidade, maior variação térmica. Vamos pegar esse exemplo aqui do deserto. O deserto, durante o dia, a areia e as rochas absorvem muito rapidamente a radiação solar. Só que também ela perde muito rapidamente durante a noite. Isso quer dizer o quê? Tem uma grande amplitude térmica. Nas regiões de deserto, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Isso representa a continentalidade. Tá, mas tem exceção? É óbvio que tem exceção. As regiões com muitas florestas absorvem com uma intensidade menor devido às plantas, à vegetação, né? Cidade litorânea, pessoal, demora para absorver. Esse é um dos fatores. Segundo fator, demora para perder. É por isso que tem uma baixa amplitude térmica. A diferença entre o dia e a noite é muito pouca. E sem falar que na região litorânea ainda tem o contexto das brisas marítimas, né, que influencia diretamente na temperatura. Vamos falar sobre as correntes marítimas, que é um fator climático extremamente importante. As correntes marítimas correspondem às massas de água que migram em distintos rumos ao longo dos oceanos e mares. As massas de águas que se locomovem não interagem com as águas dos lugares que percorrem. Desse modo, detêm suas características particulares, como cor, temperatura e salinidade. As correntes
não são homogêneas quanto às suas características e origem. Elas podem ser correntes quentes ou correntes frias. Nesse mapa aqui do lado, vocês têm as principais correntes do mundo. No Brasil, nós temos a corrente do Brasil, né? A corrente de Benguela, a corrente de Humboldt, que é aquela corrente que age muito na região do Peru, a corrente das Falklands, né? A corrente de Humboldt é fria, a corrente do Brasil é quente. E temos aqui também as correntes das agulhas, corrente do Golfo. Você pode observar que, de azulzinho aqui é fria, de vermelho é quente. E ela influencia no processo da evaporação. E à medida que esse processo vai sendo influenciado, também interfere na formação das nuvens de chuva e no processo de precipitação. Isso faz com que a temperatura seja diretamente influenciada pelas correntes marítimas. Tem um fator muito próximo das correntes marítimas, que é a questão do El Niño. É um fenômeno cíclico que acontece, que é o aquecimento dessas águas aqui do Oceano Pacífico, principalmente do Pacífico Sul, que impede a chegada dessas correntes, somente da corrente de Humboldt. Isso faz com que modifique o clima em determinadas épocas, normalmente em um período entre 7 e 10 anos. Vamos falar um pouquinho sobre a umidade, pessoal. A umidade corresponde à quantidade de vapor de água que está concentrado na atmosfera. Embora o vapor de água represente somente 2% da massa total da atmosfera e 4% do seu volume, ele é um componente importante na determinação do tempo e do clima, segundo a IOAD. O vapor d'água é muito importante por vários motivos. Primeiro, origina diversas formas de precipitação e condensação. É um importante regulador de temperatura entre a superfície terrestre e a atmosfera. A condensação do vapor de água libera o calor latente. Essa energia é fundamental para a circulação atmosférica. E o vapor de água influencia na taxa de evapotranspiração e também de evaporação. A sensação térmica numa região muito úmida é mais intensa do que numa região mais seca, numa região onde a umidade é muito pequena. A umidade ela é fundamental para o clima. Nas regiões de deserto, a umidade pode chegar a 12%. Já nas regiões tropicais, a umidade pode chegar a 75%, 80%, deixando uma sensação térmica melhor ou pior. Vamos entender, pessoal, o conceito de evaporação e evapotranspiração, segundo a IOAD. O primeiro termo é utilizado para descrever a perca das águas das superfícies aquáticas ou do solo nu, ou seja, a evaporação é quando o solo ou os rios, oceanos, mares perdem água para a atmosfera por influência, é claro, da radiação solar. O Sol aquece os rios, lagos, mares, oceanos, o solo, entendeu? E o vapor de água vai para a atmosfera. Enquanto que o último, a evapotranspiração, é usado para descrever a perca de água das superfícies com vegetação, onde a transpiração é de fundamental importância. Aqui entra o papel das plantas e dos animais que transpiram, e a transpiração deles tem água e vai para a atmosfera. Então o vapor de água se transforma em líquido ou sólido, o que não acontece com outros gases. Vamos entender o que é precipitação, pessoal. As precipitações são a evolução da umidade na atmosfera e é de fundamental importância para o clima. O IOAD, ele observa isso. Em meteorologia, o termo precipitação é usado para qualquer deposição em forma líquida ou sólida e derivada da atmosfera. Consequentemente, o termo refere-se a várias formas líquidas ou congeladas de água, como a chuva, neve, granizo e nevoeiro. Normalmente nós associamos a precipitação à chuva, mas o granizo e a neve também é um tipo de precipitação. Por isso nós vamos analisar os vários tipos. Vamos começar com os tipos de chuva. A energia oriunda do Sol é a responsável pelo ciclo da água, propiciando sua passagem para os estados líquidos, sólido e gasoso. O ciclo da água decorre, portanto, da evaporação, condensação e precipitação.
Os principais tipos de precipitação pluviométrica são térmica ou convectiva, orográfica ou de relevo, a frontal ou ciclônica. Só para a gente, voltando aqui nos tipos de chuva, ciclo da água, o Sol aquece a Terra, aquece os lagos, tem o processo de evaporação, tem a formação dos níveis de chuva, das nuvens de chuva, né? E o retorno dessa evaporação depois que tem o processo da condensação, né? É chamado de precipitação. Então vamos ver os tipos de chuva. A chuva térmica ou convectiva é resultado da ascensão vertical do ar quente e úmido. Ao atingir maiores altitudes, onde as temperaturas são mais baixas, né, são mais frias, ocorre a saturação que origina nuvens cumuliformes, gerando chuvas torrenciais e normalmente de curta duração. Evaporação muito intensa faz com que o ar quente suba, forme nuvens muito grandes. Na atmosfera, determinado ponto da troposfera, a temperatura diminui muito, essas nuvens se condensam e acaba ocorrendo as chuvas. Chuvas de relevo ou orográfica. Ocorre nas áreas onde o relevo força a ascensão do ar quente e úmido. Nas áreas de maior altitude, mais frias, ocorre a saturação do vapor, formando nuvens estratiformes e cumuliformes, que irão gerar chuvas. As vertentes onde ocorre a ascensão do ar quente e úmido são denominadas de barlavento, que são muito úmidas. Nas vertentes, o assotavento, em que o ar desce, ocorre a compressão, o aquecimento e, consequentemente, o ressecamento do ar. Você tem uma região montanhosa, vem uma grande quantidade de evaporação, evapotranspiração, que forma nuvens de chuva. Essas nuvens de chuva vão sendo movimentadas com o vento, só que são barradas pelo relevo bastante elevado. Então, as chuvas que ocorrem por causa dessa formação montanhosa, né, chuvas orográficas ou de relevo. Isso é muito comum, por exemplo, no litoral nordestino, que tem o Planalto da Borborema, que impede a passagem de ar, impede a passagem das brisas, das nuvens para a região do semiárido nordestino. Então, essa região bastante úmida é chamada de barlavento, porque o vento é barrado, né? E o ar seco que desce no lado oposto é o sotavento. Chuva frontal ou ciclônica é decorrente da instabilidade provocada por duas massas de ar com temperaturas diferentes e pode afetar uma área de grande extensão. Então, o choque entre uma massa de ar quente e uma massa de ar frio pode gerar a chuva frontal ou ciclônica. Outras formas de precipitação, pessoal. O granizo, que é um fenômeno em escala local, é composta por grãos arredondados ou cônicos de gelo que se forma em grandes altitudes em virtude de movimentos ascendentes das nuvens cumulonimbus. Já a neve, segundo Torres e Machado, né, as gotículas de água juntam-se e congelam sob cristais de gelos microscópicos, que assim aumentam de tamanho. Esses cristais formam então agregados característicos que caem no solo em formas de bloco de neve. Tanto o granizo quanto a neve é a água, né, o vapor de água que se congela, ou seja, na forma sólida. Nessa imagem que vocês conseguem perceber. Olha só, o vapor de água forma as nuvens muito grandes, nuvens que podem chegar a 10 quilômetros de extensão. Quando a temperatura é muito baixa nas grandes altitudes, a água se congela formando o granizo que volta para a Terra, né, na forma de precipitação de gelo. Bom, pessoal, então nós vamos continuar no próximo vídeo, tá? Falando sobre a circulação atmosférica do ar e falando também sobre as massas de ar. Eu falei que dividi em vários vídeos para não ficar muito cansativo, já vai ser próximo de 15 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, né? Estudem com calma, anotem o máximo de informações que vocês conseguirem. Não esqueça, se você assistiu até aqui, deve ter gostado, né? Deixar o seu comentário, de curtir, se possível, compartilhar com os colegas da sala de vocês, ok? É isso aí, moçada. Fiquem com Deus e até a próxima.